Olá, gente, boa tarde. Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos na nossa palestra de sábado. Como todos sabem, nós estamos com as nossas atividades suspensas por causa do coronavírus, mas nós nos encontramos aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, com as nossas palestras virtuais. Olá, Marisa, olá, Edilene, oi, Cíntia, tudo bom com vocês? A Adri, minha companheira de hoje, tá chegando por aqui, então deixa eu convidar. Oi, Marcos. Oi, Adri. Tudo bem? Peraí que eu tô me organizando aqui. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Vou começar a dar os recados agora, então daí você me ajuda. Então, eu estava falando que nós nos encontramos sempre aos sábados às 14h30, né? E às quintas às 20 horas para fazer a nossa palestra. Já que a casa está fechada, a gente está aqui nos meios virtuais tentando conversar um pouquinho, né? Tentando fortalecer a nossa fé, a nossa esperança para que acabe logo esse momento e a gente possa estar juntos de novo. Mas por enquanto a gente continua aqui, né? A gente também tem um atendimento fraterno que ocorre online. Deixa eu tirar o som desse celular. Então, o atendimento ocorre online, fraterno, né? Então, quem estiver precisando conversar um pouquinho, às vezes está passando por um momento difícil, perdeu alguém que ama, ou passou por alguma situação mais complicada, ou mesmo quer só conversar, a gente tem o canal do WhatsApp aberto, então o telefone é 968951987. Então, é só mandar uma mensagem para a gente que um dos nossos atendentes entra em contato com você. É sigiloso, assim como acontece lá na Casa Espírita. A gente tem uma caixinha de vibração, então todos os nomes a gente coloca na caixinha de vibração para a gente estar fazendo as vibrações à distância, assim como ocorre na Casa Espírita, que às vezes a gente leva o nome, né, Adri? Às vezes a gente tem pessoas que a gente ama, que não conseguem na casa espírita, a gente leva o nome da pessoa e a gente coloca nas vibrações. A gente está fazendo do mesmo jeito. Então eu falo que continua trabalhando, né? Continua trabalhando de uma forma diferente, mas continua, né? Então, as pessoas podem ficar tranquilas quanto a essa vibração, a esses trabalhos de radiação, que isso a gente nunca parou, né? eu falo até assim, o Esperança tá lá esperando a gente voltar e a gente tá aqui, ó, ralando, trabalhando, não parou não. As nossas reuniões continuam e tudo assim online, né? A gente sente falta do abraço. Mas vai ter o pensamento. Vai pensamento. O pensamento faz tudo que a gente quer e às vezes aquilo que a gente nem imagina que é capaz de fazer, né, Dri? Olha a ansiedade aí dela. Uma outra coisa que eu queria falar, a gente tem o nosso projeto Florescer, que atende, quando a casa estava lá bonitinha, aberta, a gente atendia até 40, até 50 famílias, a gente entregava a cesta básica. Hoje, com a pandemia, esse número triplicou praticamente, então esse mês nós entregamos 129 cestas, um total de 2 toneladas de alimento. Bastante, né? E daí a gente queria agradecer cada um de vocês que está aí do outro lado, que nos ajudou com doação da cesta básica, doação do alimento avulso, através de compartilhar essa nossa ideia, através da doação de alimentos soltos, que a gente tem uma equipe que vai retirar esse alimento, e através das vibrações, através das orações, porque isso é o que ajuda a gente estar conseguindo. E o legal, Dri, é que assim, a gente chega lá 10 para 6 da manhã, cedinho. Daí a gente olha aquela fila imensa. Quem conhece Esperança, então, tá lá na esquina. A gente olha e fala assim, meu Deus, hoje não vai dar. Daí um olha para o outro, assim, a gente coça a cabeça. E daí a gente vai entregando. Daí, esses últimos 3 meses foi assim. A última cesta, a última família. Ninguém foi embora sem nada. É a confiança, né? De que
Deus não desampara. A gente tendo a boa vontade, né? A gente tendo a preocupação, tudo dá certo. Com certeza. E a gente está rolando aqui na internet um vídeo, que esse vídeo é para arrecadar caixa de bombom. Por quê? Deixa eu explicar para você, acho que a Adri não sabe. A gente tem lá na Esperança, todo mês de outubro, a gente faz uma festa para as crianças do projeto. Então, a gente tem um parceiro que tem um circo que trabalha com isso, então a gente tira todas as cadeiras do salão, lá em cima, e a gente transforma em um picadeiro. Então, tem um circo para as crianças. E junto com o circo, a gente faz uma festa, como se fosse uma festa de aniversário mesmo, com bolo, coxinha, saquinho de brinquedo, brigadeiro, porque muitas dessas crianças não têm esse acesso em casa, né, a uma festa. Então, a gente faz uma festa no final, no mês das crianças para as crianças. Só que esse ano, devido à pandemia, a gente não conseguiu fazer isso, né? E porque são várias famílias, a gente não vai conseguir ter controle, tem um risco de contaminação, a casa está fechada, então a gente não consegue fazer. Então a gente teve a ideia de arrecadar caixa de bombom. Então cada sexta vai levar uma caixa de bombom. Daí o que a gente está pedindo? Quem puder nos ajudar, pode entrar em contato com a gente através das redes sociais, daí a gente orienta como faz essa doação. E também no dia 17, a gente vai ter uma equipe lá no Esperança, das 10 ao meio-dia, fazendo a arrecadação, tanto dos alimentos quanto das caixas de bombom. Então tem a opção de entregar lá no Esperança também. Quem quiser fazer depósito para a gente comprar, também pode fazer. A gente está separando o dinheiro e a gente vai fazer a compra para poder atender essas famílias. Então, vai ser uma forma da gente estar lá com as crianças, mesmo que seja pequenininho. Eles esperam, né? É o mês deles, é tão bom comemorar, né, a infância, a esperança, o futuro, né? É tão bom, né? Então, o simbolismo que vai assim, junto com a caixa de bombom, vai tão recheada de amor, né? Que é impossível não tocar o coração e eles não gostarem, né? Eu acho que vai ser ótimo. Parabéns. Então, espero que consigam até mais, né, do que o previsto aí para vocês arrecadarem. Se Deus quiser. Se Deus quiser. A gente colocou 150, né? Vai dar suficiente para a gente entregar. Se a gente conseguir mais, aí a gente pega as famílias que tiver mais, a gente entrega mais bombons. Então, a gente vai se adaptando, né? Mas a nossa meta é 150. Então, ajudem a divulgar essa ideia. A gente tem um vídeo do Hernani rodando já nas redes sociais. A semana que vem tem mais um vídeo e a gente vai fazer esse trabalho para conseguir atender nossas crianças. Então, gratidão a todos que estão abraçando essas nossas ideias e que acreditam no trabalho de Esperança, né? Então, a nossa gratidão a todos vocês. Que bom. Que bacana. Então, vamos começar, Adri? Vamos. Você prefere Vamos. fazer... Tá ansiosa? Não, tô ansiosa não. Deixa eu só ver a hora aqui, peraí. Ai, não, deixa eu ver. Quem não conhece, que cumpre. Gente, eu sou ansiosa sim. Sou ansiosa, muito ansiosa. A Adri já sabe disso, então tá assim. Quem não é? Quem não é? Né? Que atire a primeira caixa de bombom aí, quem não é? Já faz a doação e já, né? Opa, peraí, deixa eu abrir a cesta, que daí vocês vão jogando, a gente já vai pegando. Tá chovendo, cara. Dri, você prefere fazer a prece inicial ou a final? Eu prefiro que você escolha, porque todos os dias você me presenteia com o Evangelho e que você faz prece final, uma mensagem tão linda, depois uma prece final, e você sempre faz as duas. Então, hoje você sinta à vontade, escolhe o que você quer fazer. Tá? Todo dia eu recebo esse presente. Então... Não, não sou eu não, é toda uma equipe grande que trabalha e os mentores lá sempre firmes e fortes ajudando, né? Eu acho que travou. Eu travei, Adri? Eu travei ou você travou?
Eu não sei quem foi que travou. Vocês estão me ouvindo, gente? Porque eu não sei quem foi que travou. Se foi eu ou a Adri. Alguém travou. Quem travou? Eu ou Eu você? achei que você tinha travado, mas eu não sei de nada. Eu também não sei. Alguém Ninguém travou. respondeu nada. A Adri travou. Eu travei, meu Deus do céu. Olha, eu já tinha até deixado o 4G acionado, aí tá tudo bem, desculpa aí, tá? Não foi minha culpa. É Vamos, assim mesmo. A eu entendi internet o é que meio você quer maluco fazer. mesmo. É, Então, Adri, eu faço a prece final. Ó, falaram que fui eu agora. Eu faço a final, você faz a inicial. O que você acha? Eu Oi, acho que eu Mar. travei. Eu mudei para o 4G para ver se fica melhor. Eu já tinha deixado ele ligado, mas vamos tentar. Vamos lá, vamos Dri, esquentar, quem sabe você vai. faz a abertura e eu faço o encerramento, pode ser? Pode ser, você que manda. Então tá. Então, Eu então não, vamos eu lá, antes que ele peço. trave. Vamos antes que ele trave. Então, nesse momento, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, divino amigo, a espiritualidade maior que nos acompanha, e vamos agradecer o dia de hoje, por estarmos aqui, por estarmos nos confraternizando nesse grande encontro do Evangelho, que possamos receber as palavras certas para as nossas, atender às nossas necessidades, que possamos rever, né, os nossos conceitos de vida e buscar, junto ao Mestre Jesus, o amor e o amparo sempre. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Adri, eu tô morrendo de ansiedade. Vamos começar logo essa conversa? Vamos, nós dois estamos travando aqui, nós estamos acabando com a ansiedade, está tão alta que nós estamos deixando a internet, ó, terrível. Vamos lá. Agora, se Deus quiser, a gente deve dar um jeito, né, de não travar mais nada, né? Quem sabe, né? Olha, gente, faz vibração para nossa internet estabilizar. Isso mesmo. É muito amor aqui nessa internet circulando. Por isso que a conexão não aguenta. Muito bom. E aí, estava ansiosa para hoje? Hoje nós vamos falar Ah, eu tá. da nossa Gente, eu amiga. quase não dormi. Quase Ah, não dormi com ansiedade. Não. Eu deitei na cama, ela veio assim do ladinho, assim, sabe, me abraçou e falou: Então, meu bem, vamos conversar um pouco? fala essa hora. Pois Oh, acontece, né? Mas você acha que a ansiedade é natural? Você acha que a natural é. ansiedade é natural? É, É né? É um natural, o problema é o mecanismo de excesso, defesa. né? Pois é. A ansiedade é um mecanismo de defesa nosso do dia a dia, né? Porque nós somos seres que estamos preparados, né, para assim, nos mantermos vivos, né? Então nós temos que manter nossa integridade. E tudo que nos causa expectativa, né, nos causa uma certa reação de medo, né? Nós vamos ter algo que vai nos desencadear alguma coisa diferente, um alerta, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, é uma adaptação, né? Então, por exemplo, eu lido com isso praticamente todo dia no trabalho, né? Aí chega aquela senhorinha com aquele envelopezinho lacrado, senta lá na minha frente, me entrega assim, pálida, né? Eu trouxe o exame, doutor, eu não abri, tá lacrado. Coração assim, né? Meu Deus, né? A gente faz uma prova, a gente quer saber, ai meu Deus, será que eu fui bem? Será que eu não fui bem? Que faz um concurso, que classificação que eu tô? A gente está torcendo pelo resultado, a gente está criando, né, uma expectativa mesmo em relação àquilo. Isso é natural, a gente tem isso todos os dias. Mas é exatamente o que você falou. Quando
aquilo ultrapassa um limite do que digamos, natural, né, para nós, onde, por exemplo, eu não sei porquê, mas eu estou sentindo aquela aflição, que eu estou me sentindo inseguro, eu começo a ter sensações físicas que são de uma proporção muito, muito imensa, muito intensa. Parece que não combina com aquilo que se passou na minha vida e como eu reagi, não é? Tanto que a ansiedade ela está sendo considerada um grande problema de saúde mental para esse século. Enquanto a depressão praticamente foi o auge, né, foi, né, no século passado, claro que ela é importantíssima ainda, né, como um fator de transtorno mental dos mais importantes. Antes do indivíduo, né, desencadear uma depressão, geralmente ele já foi muito ansioso. Então, a ansiedade está desencadeando depressão, pânico, fobias, né? Toda uma série de outros transtornos, né? E nosso estilo de vida, ele não ajuda muito, né? Porque é atribulado, é competitivo, é o tempo todo eu querendo, eu recebendo, né, uma enxurrada de informação, de notícia, uma sobrecarga nos meus ombros de obrigações a fazer, né? Então, isso tudo assim, e correndo, né? E tudo muito acelerado, né? Então, como que fica a nossa saúde mental numa situação dessa, né? Todo esse excesso de informação, de vida atribulada, né? Faz com que a gente entre num processo de hiperatividade mental. Já viu criança hiperativa, né? Pessoa hiperativa, aquela pessoa que não para, que não tem... Nossa mente fica assim, com uma hiperatividade. E aí, qualquer coisinha que eu falo, Márcia, você dá um toquezinho na Márcia, a Márcia explode. O que foi, Bum? Porque todo mundo fica irritado. Não é verdade? Eu tô tão sobrecarregada e tudo que a gente faz com muito... Quando a gente libera tudo com muito excesso, chega uma hora que vai ter uma falta. Por exemplo, o indivíduo que tem uma tendência... Essa é a área da Márcia, eu vou dar meu espetáculo. Quando o indivíduo tem uma tendência a diabetes, mas ele... eu não sou diabético agora... Então, ele come doce pra caramba, ele come farinha pra caramba, ele come carboidrato pra caramba, ele não faz exercício. Chega uma hora e o organismo dele tá mantendo ele lá. Ele vai fazer os exames e ele fala, tá vendo? Eu tô ótimo. Por quê? O organismo dele tá fazendo um esforço sobre-humano para poder manter os níveis de insulina funcionando e tirando todo aquele excesso de glicose na corrente sanguínea dele. Não é assim que funciona? Chega uma hora, esgota. Ele não consegue mais produzir tanta insulina. Aí vira diabético. E aí tem que repor, não é? E a gente faz da mesma forma. A gente entra num processo de excesso de atividade mental tão intensa, tão intensa. Chega uma hora que a gente tem um esgotamento mental tão profundo que a gente não consegue sair da cama. Que é a síndrome de burnout, né? Burnout. É uma delas. O indivíduo que trabalha, né? 14 horas por dia, chega, deita na cama, a ansiedade vem, senta do lado e não deixa dormir, né? Assim, né? E fica lá, meu querido, vamos conversar. Tensão o tempo todo, e chega uma hora que tem um esgotamento, explode mesmo, né? A hora que você fala assim, Márcia, puf, explodiu, né? Então, a ansiedade, o que é engraçado é que assim, ela vai se manifestar no nosso corpo físico. Nós vamos sentir de verdade a ansiedade, né? Primeiro, por quê? Porque nós temos hormônios naturais no nosso organismo que estão mantendo o organismo em equilíbrio. Então, nós não somos morceguinho, nós nascemos para acordar de dia e dormir de noite. Por quê? Porque o nosso organismo funciona sobre a base de hormônios que têm ciclos. Então, no ciclo diurno, quando eu estou acordada, existem hormônios que estão lá trabalhando no meu organismo para manter o meu organismo funcionando de uma forma. Chega ao final da tarde, à noitinha, esses hormônios caem a sua produção e começa a liberação de outros hormônios que vão fazer com que eu entre em relaxamento, que eu durma, e durante o sono entram lá os reparadores, né? O pessoalzinho da manutenção, né? Que vai corrigir os probleminhas em todos os departamentos lá, músculo, osso, sangue, vai fazer os reparos que tem que fazer. Então, eu preciso dormir bem para que isso aconteça. E durante o dia,
novamente, aqueles hormônios do alerta vão me manter em atividade. Então, um hormônio muito importante para a gente é o chamado cortisol. O cortisol, ele é descarregado no nosso, ele começa a agir durante o dia mesmo, né? Então, ele começa a ser liberado de manhã, tem um certo pico, e ele vai funcionando. Por quê? Porque é o hormônio do estresse. Nosso organismo, ele vive sob estresse naturalmente, né? Então, é porque eu preciso fazer uma caminhada mais longa, é porque eu preciso resolver um problema, são os estresses do nosso organismo físico, né? Eu preciso dar conta de manter minha glicemia, né? Então, são esses estresses, ou seja, é o funcionamento do meu organismo. Agora, isso acontece naturalmente quando o meu corpo, o hormônio está sendo liberado para o meu corpo funcionar e está preparado para uma situação de emergência, né, que possa acontecer, para eu estar ali preparada para reagir. Mas e quando essa situação de emergência não é real? E se eu estou extremamente preocupado o tempo todo e o meu organismo está sob estresse o tempo todo? O meu sistema nervoso não sabe identificar qual é o tipo de estresse que eu estou sentindo. Ele vai descarregando cortisol, não é? Chega uma hora, né, que eu não tenho tanto cortisol assim para utilizar, né? E vocês sabem que o cortisol, ele tudo que é derivado, eu já ouvi falar de cortisona, corticoide, né? São excelentes anti-inflamatórios, tem as suas contraindicações, mas incha pra caramba, né? Mas são excelentes anti-inflamatórios, né? Quem já teve alguma doença articular, um reumatismo, quem já se machucou no joelho e já precisou fazer infiltração, sabe que é importantíssimo, porque ele vai ajudar o processo inflamatório a se organizar, não é? E sem esse cortisol, né, o processo inflamatório ativo no nosso organismo, ele causa um monte de problemas, não é? Então, nós, quando estamos sob um estresse muito grande, uma das manifestações é a gente ter um desgaste, uma falta mesmo, começa a ter uma falta de função desses hormônios que ajudam a controlar a nossa imunidade, que ajudam a melhorar o aspecto anti-inflamatório, né, que o meu organismo deveria funcionar. E aí, uma das grandes causas, né, um dos problemas, grandes consequências, de uma ação inflamatória dentro do meu organismo é dor, né? Então, quem tem, por exemplo, fibromialgia, tá? Sabe o que é ter uma dor intensa que você não consegue nem passar uma pena assim, em cima do músculo que está doendo. Você fica funcionalmente sem mesmo conseguir agir, né? Por quê? Porque o meu organismo está e a gente sabe que a fibromialgia ela está ligada a muita ansiedade, né? Então, a gente vê um desequilíbrio dessa parte de controle da dor. Então, tudo dói, tudo dói. A gente, quando fica tenso, agitado, a gente fica resfriado fácil, a gente adoece, sai o que a minha avó falava, o cobreiro, né? Que é o herpes, né? Não é verdade? Por quê? Cai a resistência do seu organismo. Então, a gente sente no físico. Outra coisa que a gente sente no físico, quem já ficou nervoso, preocupado com alguma coisa e teve dor de barriga, né? Ou teve vontade de fazer xixi que não se aguentava, né? Ou ficou com o coração acelerado, né? Ou foi e falou assim, minha pressão é emocional, meu diabetes é emocional. Diabetes emocional, Di. É assim? Quem já não ouviu diabetes emocional? Porque tem indivíduos que eles conseguem se manter com a pressão e com a glicemia estável, mas basta passar um nervoso, sobe tudo, não é? Então, existe um outro mecanismo que o nosso sistema nervoso aciona quando ele percebe que eu estou sobre uma sensação, um alerta muito grande, essa ansiedade, que é o chamado sistema nervoso autônomo, aquele sistema nervoso que eu não tenho controle nenhum, que ele controla meu batimento cardíaco, minha respiração, minhas vísceras. Então, por isso, é assim, ó, eu fiquei nervosa, dor de barriga, eu fiquei nervosa, pressão subiu, eu não tenho controle disso, porque é o sistema nervoso que funciona independente, mas ele foi acionado porque eu identifiquei, eu
identifiquei um perigo, que pode estar ali, pode não estar, eu não sei se estava, mas tinha um perigo para mim. E ele não soube identificar se é real ou não. Se era justificável eu ter dor de barriga por causa de uma preocupação com uma prova ou não. Né? Se era ridículo acontecer isso ou não. Ele só identificou e acionou. A ansiedade está aqui fazendo o quê? Protegendo o meu organismo. Usando um mecanismo de proteger para que eu possa me armar e reagir àquela situação. Não é? Adri, o nosso corpo, ele é programado desse jeito desde a época que a gente foi criado, né? Então a gente não sabe, essa parte automática do nosso corpo não sabe se a gente vai ter uma prova amanhã ou a gente vai fugir de um dinossauro, né? Ele não sabe, então ele vai descarregar os hormônios do estresse que é para a gente poder agir, né? E vai criar todas essas avalanches de sensações no nosso organismo, né? Exatamente. E aí o que é interessante é que se eu vivo constantemente nesse ciclo de estresse, de ansiedade, de agitação o tempo todo, eu fico tão retida naquela sensação que eu não sei, aquilo que está me corroendo por dentro. E ao mesmo tempo está fazendo eu sentir no corpo físico, porque eu estou sentindo um monte de coisa, que eu fico tão voltada para essas duas questões, aquilo que está me agitando e aquilo que está acontecendo no meu corpo físico, que eu vou entrando num ciclo de mais ansiedade. Eu não começo a não perceber que existe alguma forma de eu sair dali. Parece que tudo vai virando uma bola de neve, né? Aí que eu vou fazer? Eu vou procurar um médico, porque a gente tem que procurar um médico. A gente não pode dizer assim, isso é coisa da minha cabeça e deixar para lá. Não. Tudo existe alguma coisa que a gente chama. É preciso que você busque, pesquise se tem algum problema físico que você possa tratar. Né? Tem gente que tem aquela máxima, eu não vou no médico porque quem vai no médico vai achar alguma doença e se eu achar, já viu, né? Melhor nem saber que tem porque tá bem assim. Né? Aí quando vai saber, tá complicado. Então você tem que excluir tudo, porque você vai no médico com todos esses sintomas que você tem, obviamente, é preciso excluir. Aí você já vai criar um outro estresse e uma outra ansiedade, porque você vai no médico, será que o médico vai me entender? Será que ele vai achar o que eu tenho? Aí ele vai me pedir uma lista de exame enorme, né? Que já é um estresse fazer, não é isso? Você vai fazer tudo isso, não vai dar nada, e você está sentindo tudo. De novo, você falou que tem fibromialgia, terror dos reumatologistas e dos ortopedistas. Os colegas reumatologistas e ortopedistas falam assim, meu Deus, eu não tenho mais o que fazer com aquela pessoa, é fibromialgia. Por quê? Porque a pessoa tem tudo ortopedicamente, dores na junta, ela tem tudo, e você não tem nenhum exame, nada que te diga, te aponte, né, aonde está o problema para você corrigir. Né? Então, mesmo que não exista nenhuma, só que mesmo que não exista nenhuma alteração em algum exame, não significa que a dor não esteja lá, a dor está lá, a dor existe, o paciente sente. E aí ele vai fazer uma verdadeira peregrinação por consultórios, porque a ansiedade traz sempre para a gente a ideia de que a gente precisa achar alguma coisa concreta. Eu preciso achar alguma coisa para justificar tudo que eu estou sentindo. Não pode ser coisa da minha cabeça, não é? Dói demais, não é isso. Impossibilita, você não consegue andar, você não consegue lavar uma louça. Limita demais. É limitante. Então, por isso que é preciso, realmente é preciso descartar. Mas também é preciso entender que existe um negócio chamado psicossomática. Ou seja, a gente às vezes pode entrar num mecanismo de pensamento tão complicado, que a gente sente no corpo. Nosso corpo só está respondendo e reagindo. Então, dentro desse estado de ansiedade constante, aí o que você vai pensar da sua vida? Eu não consigo fazer nada, eu não sirvo para nada, não é assim? Eu não acho nada em mim, eu estou ficando doida? Como é que é? Né? Começa a instalar depressão, síndrome de pânico, fobia, um monte de outros transtornos mentais. Porque você quer achar alguma coisa. Né? Você não está se conformando, né, que você tenha uma reação emocional agindo no seu corpo com uma proporção tão intensa quanto está.
Só que na vida moderna, né, na nossa vida, nosso cotidiano, né, Márcia, a gente tem que sair para trabalhar, a gente tem que sair para cuidar dos filhos, a gente não precisa se mostrar equilibrado. Não é? Tem que Não, estar a gente se cobra isso. A gente Tem que quer, estar a gente tem que mostrar equilibrado. As pessoas aí fora esperam que, imagina, uma nutricionista, uma médica, como é que ela pode estar? Ela tem que estar bem para me tratar. Como é que ela pode adoecer? Não é assim? Como é que ela Se pode não ela ter não está bem, como que ela vai cuidar de mim, né? Se ela não está exatamente. bem, como que ela vai cuidar Ela, de com mim? todo esse entendimento que tem, não percebeu nela esse problema e não está se cuidando, não é? Como é que pode isso acontecer, né? Como se nós fôssemos infalíveis, não é? Então nós precisamos fazer um esforço às vezes enorme para mostrar um equilíbrio e às vezes agitar os cacos por dentro. Mas por que também? Porque nós não nos permitimos acolher que nós somos frágeis, essa fragilidade em nós, ou porque nós não queremos nos mostrar frágeis, né? A gente às vezes se sente com vergonha por não dar conta, né? Ou às vezes a gente não se permite mesmo, né? E aí a gente vai na corda bamba da vida, né? A gente vai assim, aos trancos e barranco, né? Só que chega uma hora que não dá mais para aguentar o equilíbrio, né? Aí cai tudo de uma vez. Agora, tudo isso, né? Toda essa enxurrada de emoção aí na vida da gente, isso é bom ou isso é ruim na nossa vida? A palavrinha de ontem, a respostinha de ontem. Depende. Sabia que No você espiritismo, sabia que tudo você depende. é uma boa resposta, mas ela é real. Depende mesmo. Depende do quê? De como eu encaro as coisas. Porque eu preciso encarar e olhar para as minhas emoções. Eu não posso esconder ou negar o que eu estou sentindo. Eu preciso saber o que eu tenho. Se eu sinto raiva, se eu sinto tristeza, se eu sinto medo, eu preciso aceitar que eu tenho, que essa emoção é parte de mim. E preciso dar nome a essas emoções. Eu preciso identificar. Porque só a partir daí que eu posso entender como essa emoção vai interagir com os meus pensamentos, vai interagir com os meus sentimentos e vai fazer eu reagir de alguma forma. E se eu conhecer essa emoção em mim, eu sei como eu posso dominar essa influência dela sobre mim. E aí vem a questão que acho que é muito importante. Vem a questão de como eu vou agir diante da emoção e não como eu vou reagir. É muito diferente. Quando algo assim tira a gente do sério, provoca assim, uma raiva muito grande, uma cólera na gente, a gente precisa identificar, estou com raiva disso, né? Mas também eu preciso me posicionar como que eu vou argumentar com aquela situação e dizer, olha, não é bem assim, eu penso diferente e tal. Como eu posso contornar com argumentos ou se eu vou agredir meio mundo, né? Já impondo as minhas opiniões e doa quem doer. E agora a gente está entrando num momento de ansiedade horroroso, que é a campanha política, né? Então agora segura as reações, não é? Então, quando a gente reage, a gente está sendo impulsivo, a gente está sendo grosseiro, a gente está sendo instintivo, a gente está sendo automático. É aquela história, bateu, levou, né? Não estou nem aí. Só que depois, às vezes, a gente se arrepende do que faz. Às vezes a gente se excede, né? Mas aí já foi, né? Então, além de fazer mal para quem a gente, né, destemperou, vamos dizer assim, para a gente também faz mal, né? O veneno fica na gente também, né? Chico tinha uma instrução muito interessante, que ele falava assim, quando você estiver com muita raiva, uma vontade de dar aquela resposta atravessada, vai pegar agora, pega um gole d'água, você ia pegar água, né? Põe um golinho de água na boca, mas não engole, não engole. Você fica jogando aquela água de lá para cá, de lá. Enquanto aquela raiva estiver te corroendo, você segura esse gole d'água na boca, você não engole. Eles falam, engoliu. Não é que você não estava com raiva, se você tinha ficado. Você mantém aquela água na boca. Ele chamava isso da água da paz. Porque te dá um tempo para você pensar no teu sentimento, pensar no que você vai responder, e às vezes você vai falar assim, é melhor ficar quieto, não vou falar nem nada, porque não vai valer a pena. Pronto. Você cortou
um problemão que você poderia ter causado se você tivesse agido no ímpeto, né? Naquele impulso. Porque a ansiedade faz isso, ela tira a gente do presente, do momento presente que a gente está, onde a gente tem que agir, onde a gente tem que direcionar tudo aquilo que a gente quer que aconteça, onde a gente tem que semear, né? E ela joga a gente lá no futuro, né? Joga a gente lá para frente, onde a gente não teve nem tempo de pensar naquele futuro. E lá naquele futuro não tem nada, né? Então, um futuro que não está construído, está incerto. A gente fica perdido. Então, muitas das nossas ansiedades são formas de como a gente reage aos desafios dessa vida. A gente vai no impulso da emoção, não é? Isso que a gente sabe dessa vida, que a gente tem consciência. Mas como eu gosto muito de uma frase que você fala, quando a gente pega e tem aquelas gavetinhas do inconsciente guardada que a gente não sabe, o quanto a gente já reagiu em outras vidas e se destemperou por aí, não é? Então, às vezes a gente vem hoje com aquela sensação de eu não sei por que eu sinto isso, só sei que é assim, eu estou sentindo, não sei de onde vem, né? Às vezes são destemperos passados mesmo, né? E que estão lá, que a gente precisa, que a gente está às vezes exposto a situações parecidas com que fizeram que nós, né, tivéssemos reações intensas, para que a gente possa, desta vez, não reagir, agir. E fazer as pazes com a gente mesmo, né? Mas aí, tem jeito? Lógico que tem. Toda a água aí, antes que você tome toda essa água aí, da ansiedade. Tem que ter, né, Dri? Porque como você falou, as nossas caixinhas do passado, a gente veio para resolver hoje, a gente não lembra dela. Mas eu acho que se a gente está no hoje, o importante é a gente resolver o hoje, para depois, lá no futuro, a gente ter o resultado que a gente quer, né? É o viver o agora. Porque a gente fica, ou a gente quer o hoje, a ansiedade ela vai nos dois momentos, né? A gente quer o amanhã, ou então a gente fica se lamentando pro passado, né? E daí fica, ai, como queria que fosse assim? Ai, mas no passado era assim. A gente fica nesses dois momentos e daí a gente não vive o agora. A solução é resolver o agora, né? Exatamente. Porque nem tudo está na nossa mão, né, Dri? Quer dizer, nada está na nossa mão. Exatamente, mas olha só. As emoções, elas são acionadas pelo nosso sistema nervoso. Então, você não vai deixar de ter emoção. Quando você perceber, ó, já foi. Já deu dor de barriga, já aumentou a pressão, já deu como é que fala? A diabetes emocional, já foi tudo. Foi assim. Emoção. É físico, tá? Acionada pelo seu cérebro, descarregou hormônios no seu corpo, é físico. Vai ter. Por isso é preciso que a gente fique atento ao que nós estamos sentindo e saber dar nome aos bois, né? Ao que está sentindo. Isso que está fazendo meu coração acelerar. Eu passei uma raiva, eu estou com medo, eu estou com angústia, eu estou com tristeza, estou com euforia, né? Estou elétrico, né? Tô ansioso. Quando alguma coisa começa a ameaçar a minha segurança, a minha zona de conforto, né? As situações da vida vão dizer assim, vão te tirando da zona de conforto, o meu sistema nervoso vai soltar um alarmezinho vermelho lá, né? Uma buzina, né? Vai ativar a ansiedade, porque é automático, é identificado pelo meu corpo como perigo. É uma defesa do meu organismo para eu me manter íntegro, vivo. Mas esse sistema nervoso não sabe se aquilo é real ou não. É a mesma coisa, eu acho que essa história é bem ilustrativa. Imagina que eu estou chegando aí na Porta do Esperança, eu já estou atravessando a rua, estou a pé. Aí a vizinha do Esperança aí, deve ter alguma vizinha com um cachorro bravo. Deixou o bendito do Rottweiler escapar. O Rottweiler vem babando, rosnando, correndo na minha direção. Quando eu olho aquilo, meu sistema nervoso já acionou tudo. Eu já estou com o coração acelerado, respiração ofegante, as pernas, já aumentou a circulação das pernas e eu fiquei pálida aqui, as pernas cheias de sangue, não é? Eu estou preparada para me manter viva, porque a ideia é, eu vou morrer, corro, vou correr. Isso é um perigo real. Agora imagina que eu tenha sido, num determinado momento, eu fui assaltada à mão armada
E eu fiquei muito traumatizada, foi muito violento aquilo mexeu muito comigo. Mas tudo bem, a gente precisa se manter equilibrado para a sociedade? Estou bem, estou me mantendo. Aí, eventualmente, eu estou dirigindo lá e paro, o farol fecha e eu paro. E sempre quando a gente para assim no farol, às vezes não é uma situação muito confortável, né? Às vezes você parou vários carros ao seu lado, para um carro na frente, um carro atrás, e você está lá no meio, lá parado, abrindo, esperando o farol abrir. De repente, eu vejo vindo um bando de adolescentes, né? De bonezinho, tudo aquele, né? Jeitinho, né? De garoto moderno, vindo em direção a mim, ao carro, e em vez de atravessar na faixa, eles começam a atravessar, sabe como é que é? Adolescente, né? Não, mas Entre os carros. Começa a atravessar entre os carros. E eu olho aquilo e não tem nada a ver, os meninos estão atravessando a rua, tá? Mas eu olhei, eu remeti ao trauma que eu tive, que talvez tenha sido uma situação até semelhante, e eu travei, eu travo. Já viu alguém falar que teve uma crise de pânico e travou e não conseguia sair do lugar e não conseguia fazer nada? Eu travo. O perigo era real? Não, mas eu interpretei aquilo. Aquele perigo não era real, mas para mim representou. E eu assim, ó, acionei todo o mecanismo do meu organismo. Então, nesse momento, tá? Nesses momentos em que isso é uma situação extrema, mas no nosso dia a dia a gente pode fazer esse exercício de analisar, de identificar as nossas emoções e treinar como que eu vou agir ou se eu vou reagir àquela emoção, não é? Reagir significa no impulso, né? Tomar uma decisão assim bem rápida. 5 minutos. Deu 5 minutos e virou um bicho lá e e tomou uma ação, não é? Mas eu posso também começar a treinar como eu poderia agir, né? Como eu poderia deixar aquela emoção, identificar aquela emoção e ver qual seria a melhor opção a tomar. Isso é exercício. Jesus encarnado num corpo físico, ele tinha todo o aparato físico para ter as emoções. E ele tinha emoções. Jesus se emocionava, Jesus ficava triste, Jesus ficava alegre, Jesus era alguém amoroso. Jesus, o tempo todo, mostrava que sabia dominar suas emoções. Porque ele direcionava essas emoções sempre com uma forma elevada de agir, não é? Jesus era amoroso e também era firme. Quando precisava ser firme, ele era firme. Ele era, às vezes, não duro, do sentido de ser duro, de ser Malvado. de ser malvado. Não, ele era firme naquilo que ele precisava para chamar atenção. Ele agia de acordo com a necessidade que o momento mostrava para ele. Eu gosto muito de uma passagem em que Jesus saiu de barco com os discípulos e os discípulos estavam lá no barco conversando. Jesus se recolheu e Jesus adormeceu. Adormeceu assim profundamente. E nesse momento começou uma tempestade. O tempo virou e começou uma tempestade. E os discípulos lá no barco tinham pescadores, tinham pessoas que conheciam, né, essas intempéries, tudo. E a tempestade muito forte, começaram a ficar preocupados. E Jesus dormia que nem uma pedra, para dizer outro, né? Um anjo lá, dormindo. E os discípulos apavorados, porque chegou uma hora que ninguém aguentou mais. Aí foram lá acordar Jesus, para Jesus, acorda, nós vamos morrer, né? Nós vamos morrer aqui, porque a tempestade é muito grande. Jesus, na calma toda dele, olhou para eles e falou, repreendeu eles mesmo, né? Falou, onde está a vossa fé? Então, na nossa vida, a gente vai sofrer muitas intempéries, muitas tempestades, né? E nesses momentos, como que a gente vai se posicionar? A gente vai ir para desesperação ou para ação? A gente desespera e reage ou a gente confia e age, né? Então, Jesus estava dormindo lá tranquilo no barco, por quê? Porque ele sabia que os discípulos tinham condições
de tomar ações, eles mesmos, conduzir aquele barco. Eles tinham essa possibilidade, esse poder de fazer isso, não é? Mas eles se desesperaram. E nós, quando nós passamos por esses problemas, nós também nos desesperamos, né? E ainda nós questionamos, onde é que está Deus? Onde é que está Jesus que não me salva da tempestade? Socorro! E a pergunta que ele vai dar para a gente é, onde está a nossa fé? Onde estão os recursos espirituais que eu posso usar para acalmar essa minha tempestade interna? Está dentro de mim, não está no colo de Jesus lá no barquinho, não. Está dentro de mim mesma. Eu tenho esses recursos. Então, algumas vezes eu vou ter que exercitar paciência, outra caridade, perdão, mansidão, resignação. Eu vou ter que identificar isso, as minhas emoções, exercitar essas virtudes, ou seja, agir. Agir como? Nos ensinamentos de Jesus, no evangelho que ele deixou para a gente, o nosso roteiro aí, né? E saber esperar o tempo onde eu semeei, o tempo para crescer o fruto até eu conseguir colher. Mas nós queremos o quê? Queremos que resolva por nós, para ontem. Não é assim? Olha a ansiedade aí, né? É tudo assim. A gente também quer as coisas assim, não é? Então o mestre estava lá dormindo, em meio à tempestade, para mostrar para a gente que sempre nós vamos ter desafios tormentosos, nós vamos ter muitas tempestades, mas a gente precisa ter calma para agir e esperar com confiança de que a gente não está desamparado, porque só assim a gente vai ter serenidade para atravessar as tempestades. Nós não vamos negar que a tempestade vai existir, ela vai existir, ela vai estar lá, né? Mas nós vamos escolher como nós vamos passar por ela. E esse exercício é diário, é um exercício de disciplina. É aquela história do hábito faz o monge. De tanto eu praticar, vai se incorporando e fica um automatismo positivo. Não é esse automatismo que faz assim e eu me destempero todo. É um automatismo que é assim, quando eu vejo, já fiz e está na boa. Está na paz. Não é verdade? Se fica... é a mesma coisa andar, por exemplo. Quando você tinha 11 meses, 12 meses, você começou a ficar de pezinho lá, se segurando, dando os passinhos, não era assim? Você caiu muitas vezes, você teve medo, você se levantou, você tentou e chegou uma hora que você estava correndo. E se hoje eu te perguntar, Márcia, como eu faço para andar? Me diga em etapas como eu faço. Você vai ter que fazer um esforço tão grande, porque isso é tão automático. Você vai ter um esforço muito grande para descrever que você tem que pôr um pé na frente, depois você apoiar o peso. Não dá, é tão automático. Então isso Adri, também é automatismo, né? E eu falo assim, imagina se a gente tivesse que aprender a andar depois que a gente fosse adulto. A gente não ia aprender a andar. Sabe por quê? Porque quando a gente é pequena, a gente acredita que a gente vai conseguir, né? A gente cai, mas a gente tem certeza, não, eu vou conseguir. Então, quando a gente é criança, a gente vai no ímpeto e vai na fé de que vai conseguir. E quando a gente cresce, não, né? A gente fica lá colocando desculpa, a gente perde a fé e a gente vai indo e não vai conseguir, né? Porque cada vez que a gente cai, quando a gente é pequeno, a gente levanta e segue. E hoje, quando a gente cai, o que a gente faz? Esperando. A nossa mente, ou ela nos liberta ou ela nos aprisiona. Se você acha que pode, eu tinha um amigo que falava assim, se você acha que pode ou não pode, de qualquer forma você está certo. Porque você está dizendo que você pode fazer ou não. Não é? Então tem pessoas que têm extensas limitações e fazem coisas que eu não tenho coragem de fazer. Entendeu? Pular de paraquedas... Não tenho, entendeu? E tem pessoas que não têm braço nem perna e pula de paraquedas, não é? Então, assim, a nossa mente, ela é uma caixinha de surpresas, né? E a gente precisa tentando conhecê-la, não fugir dela, né? Então, nos momentos de desespero, como a gente pode acalmar as emoções? A gente vai ficar tomando água toda hora, botando o gole de água na boca toda hora, né? Mas a gente pode orar, né? Chico falava assim que a oração não vai resolver nenhum problema seu, eles vão continuar lá. Mas ela vai te acalmar. É a mesma coisa da água da paz, né? Vai te acalmar, vai fazer com que você pense melhor. E você mesmo acha as saídas, né? Porque isso é teu trabalho fazer, não é?
a gente precisa enfrentar os nossos monstrinhos, né? A gente tem que olhar para aquilo que a gente não gosta na gente e saber dar nome, e saber identificar, conhecer. Porque conhecendo, a gente vai se esforçando para mudar. Né? A gente precisa. Autoconhecimento, né, Dri? E a gente precisa amar todas essas dificuldades, todas essas emoções que a gente tem na gente, perdoar às vezes os nossos destemperos, porque se a gente reconhece isso, a gente sabe que todo mundo tem o seu lado difícil. Todo mundo tem. Mas também nós temos a autoridade e a capacidade de mudar tudo que precisa ser mudado. Também é nosso isso. Então, se a gente não quer ver esse lado que a gente não gosta o tempo todo, a gente está autorizado a mudar isso. A gente está convidado a fazer isso. Não é? Para modificar e a gente se sentir melhor. Não é? É preciso que a gente se entregue com confiança para o amparo espiritual, para Deus, e se entrega como lá no barco. Confia e age. Não fica só pedindo, ai Deus, me tira. Não, não é isso, não é fé, essa fé que a gente está falando, né? Essa fé cega. É confiar enquanto você está agindo. Porque aí sim tem sentido as coisas. Assim você consegue observar os resultados, perceber que você tem a sua participação ali, é uma participação efetiva para mudar as coisas, não é? E Deus é aquele pai amoroso que quando a gente está andando, que nem o pai que pega o filho que está aprendendo a andar de bicicleta, eu não sei andar de bicicleta, gente, vocês vão rir, mas não sei, de 2 rodas eu não sei, mas quando uma criança, né, está aprendendo, é a mesma história. Agora, por velho, olha, eu já tentei, mas eu caí tanto que eu resolvi não fazer, tá? Falei, deixa de 3 eu vou, né? Mas criança, quando está aprendendo a andar de bicicleta, que fica às vezes com medo porque cai, porque está meio desequilibrado, o que o pai vai fazer? Vai pegar e vai falar assim, não, monta aí na bicicleta, vai pedalando que eu estou segurando, né? Aí o pai vai lá por trás da bicicleta e segura. Não é assim? Tira a mão. Segura, aí a criança vai indo, e o pai vai indo atrás. Quando o pai percebe que a criança já está indo sozinha, o que ele faz? Ele larga. Ele larga e a criança vai. E quando a criança percebeu, ela já está longe, e aí ela abre aquele sorriso, porque ela fala, eu consegui. Então Deus é assim com a gente também. Ele é aquele que nos dá o amparo, mas o esforço de equilíbrio, de andar de bicicleta, de fazer acontecer, é nosso. E no fim, ele vai comemorar junto com a gente a nossa vitória, porque ali a vitória foi nossa, não é? Foi nós que fomos herói da nossa história, não é? Então é preciso ter muita fé e paciência. E o importante é conhecer as nossas emoções e, ao invés de reagir no impulso, agir com confiança. Tudo isso tem uma lição a nos ensinar, né? É aquela frase que eu não sei o autor, que eu ainda vou descobrir. Se faz sentir alguma coisa em você, é porque tem um sentido. Alguma coisa quer te dizer. Se as coisas te destemperam tanto, olha um pouquinho para você. Olha para você, não é para as coisas, o mundo que está errado. Olha para as suas reações, porque está fazendo mal para você mesmo, o teu físico tá, as insônia, dores, pressão alta, diabetes, está interferindo tudo no seu organismo. Tá? E você está sentindo realmente. Então, as nossas doenças físicas, né? Elas têm uma causa orgânica? Tem. Mas a gente tem muito mais a contribuir, às vezes, para aumentar esses sintomas ou até fabricar sintomas, né? Que a gente nem precisava ter, porque o nosso computador aqui de bordo, às vezes dá um tilt ali e ele não sabe o que é real, o perigo real e o perigo que não é real na nossa vida. E aí a gente vai sofrendo. Então, sempre lembrar da história de Jesus no barco, onde está a nossa fé? E quando a gente pergunta onde está a nossa fé? Agir. Agir com confiança no Pai. Que tudo se resolve. É isso mesmo. Que a gente possa se olhar com mais carinho, né, Dri? Não se cobrar tanto, né? Não se cobrar.
Não dá para arrumar Nós não tudo vamos numa vida ter só. evolução. Não dá, a gente já fez tanto e a gente vai ter tanto que fazer, né? Então vamos com calma que ainda vai ter, né? Não é aquela história, então deixa para a próxima, que a próxima. Não, vai fazendo o que você pode aqui, para a próxima ficar melhor, né? E você fazendo menos, cada vez, né? Direcionando melhor. Todo mundo calminho agora. Você vê Eu todo mundo. espero que depois da prece fique todo mundo calminho. Mas é importante esse autoconhecimento, né, Dri? Joana de Ângeles fala muito de autoconhecimento, né? Quando a gente se autoconhece, a gente se liberta, né? Então é muito importante. É muito importante, mas como dói, né? Machuca! Como dói se conhecer. Como dói se conhecer e perceber que, caramba, como essas coisas aqui me machucam, né? Mas se você, é aquela história, se você não conhece, você não tem a dimensão daquilo que você precisa mudar. Se você conhece, você sabe que não é bem assim que você quer e não é bem assim que você vai ser feliz, aí você consegue ter autoridade para você ir mexendo os pauzinhos e mudando. Enquanto a gente foge da gente mesmo, a gente acaba sofrendo mais. A gente só joga para baixo do tapete, né, a sujeirinha e ela continua lá. O certo é que a gente possa ir se libertando disso, né? E a gente se perdoar, né? Como é que fala? Necessário que a gente, quando a gente fala somos espíritas, estamos fazendo a reforma íntima e a gente quer melhorar, não quer dizer que a gente vai fazer tudo nessa de uma vez. A gente está num processo. Isso é um processo. Isso não é algo que a gente vai ter que começo, meio e fim nesta vida, né? É um processo na nossa vida imortal, né? Então, quando a gente vai se olhando e reconhecendo, né, a gente também vai se policiando, a gente vai também percebendo onde a gente está exagerando, onde a gente pode, né, tomar reações mais amenas, porque é para a nossa própria saúde mesmo, a nossa própria saúde física e mental. É isso mesmo. Que a gente possa sempre lembrar disso todos os dias. E quando a ansiedade chegar, gente, eu acho que é fazer o seguinte, não ficar batendo papo com ela, não. Vem cá, querida, por que que você tá aí? Vamos descobrir, vamos ter uma conversa séria, porque eu quero voltar a dormir, né? Daí, com certeza, as dores vão diminuir, a diabetes não vai aumentar, e a gente vai entender que ela tá aí pro nosso bem e não é uma coisa ruim, né? Então, é a gente entender as nossas emoções, eu acho que é uma das coisas que a gente veio aprender aqui nessa vida. Se amar um pouquinho e entender. É um exercício de persistência, exercício, tá? Um exercício. 1% por dia. Exatamente. Vamos fazer nossa prece, Dri? Senão a gente vai falando, daí o Instagram vai derrubar a gente. Tá quase. Tá quase. Então, quem tá com a garrafinha de água aí, ó, que nem eu tô com a minha aqui, deixa aí do lado e daí pensa nela com carinho, que ela sirva de medicamento para o corpo físico e espiritual, que uma das coisas que a Joana de Ângeles fala também, né, que a água fluidificada, o passe, ajuda a nos equilibrar um pouquinho as emoções, né? Então, quem tem sua garrafinha, deixa separada, como o Chico falou também, põe um pouquinho na boca quando tiver necessário, mas ela vai servir de remedinho, né, para o corpo físico e espiritual para conseguir encontrar um pouquinho de equilíbrio. Então, deu tempo, quem pegou, pega a água, deixa aí do ladinho para ela ser fluidificada durante as nossas vibrações. Então, vamos assim, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos, que esse amor e essa paz que nós sentimos possa fortalecer o nosso coração, que a gente possa se olhar com mais carinho, com mais amor, entendendo que hoje estamos aqui, aprendendo, vencendo grandes batalhas, que temos dentro de nós a chave para abrir todas as portas, todas as dificuldades. Que Deus acredita em cada um de nós, como um pai amoroso acredita nos seus filhos. Que nós possamos sempre
ter essa certeza no nosso coração. E com esse amor tão grande que nós